Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, memória de Santo André Taigon e seus companheiros mártires, um total de 103 mártires da Coreia no século XIX. A primeira leitura é tirada do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios e fala sobre a ressurreição. Havia em Corinto alguns que negavam a ressurreição dos mortos, mas São Paulo diz que isto é um absurdo. Se se nega que os mortos ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo teve como efeito a nossa. Nós e Cristo somos um só corpo. O corpo de Cristo, ao ressuscitar, deu a nós a garantia de que após a morte, no último dia, nós também ressuscitaremos. Mas se os mortos não vão ressuscitar, se não haverá ressurreição dos mortos, significa então que Cristo não ressuscitou, porque Cristo foi a causa de tudo isso. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vazia. Nós somos testemunhas mentirosas de Deus, porque atestamos algo que é falso, que Ele ressuscitou a Jesus Cristo, quando de fato Ele não teria ressuscitado. Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa fé não tem nenhum valor. Vós não fostes então redimidos por Ele, porque Ele pela ressurreição demonstrou o seu poder sobre o pecado e a morte. Se Ele não ressuscitou, então Ele também não vos libertou do pecado, mas ainda estáis em vossos pecados. E aqueles que morreram em Cristo pereceram. Se, segundo alguns coríntios, nós temos esperança em Cristo só para esta vida, nós somos de todos os homens os mais miseráveis, os mais dignos de compaixão. De fato, o cristianismo nos manda olhar para o alto, para após a morte. Se nós seguimos a Cristo e colocamos nossa esperança aqui na terra, somos miseráveis. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. São Paulo faz questão de inculcar esta verdade, que é uma verdade central da nossa fé, para impedir qualquer dúvida. O Salmo 16 é chamado de Salmo da Ressurreição, porque o salmista diz que, justificado, verá a face de Deus. E ao despertar, ele se saciará da sua presença. O Evangelho fala hoje da companhia feminina de Jesus. Jesus percorria as cidades e povoados, anunciando a boa nova do reino de Deus. Com ele iam os 12 e também algumas mulheres. São Lucas dá uma lista de algumas delas. Maria, chamada Madalena, de Magdala, da qual tinham saído 7 demônios, ela era possessa e foi exorcizada por Jesus. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e seus discípulos com os bens que possuíam. São Lucas gosta de mostrar mulheres no seu evangelho, e aqui ele faz um quadro geral das mulheres seguindo Jesus. O papel das mulheres não é serem apóstolas, mas é agirem com discrição para servir. A dona de casa, o que ela faz? Ela faz tudo, mas faz discretamente. O trabalho dela não se vê. Assim, estas mulheres que seguiam Jesus faziam coisas muito importantes, mas eram coisas discretas. São Paulo não menciona, mas devia estar entre as mulheres, evidentemente, Nossa Senhora, seguindo o nosso Senhor. Ela foi a primeira discípula de seu filho. Hoje, nesta memória de Santo André Taigon e seus companheiros mártires da Coreia, peçamos uma grande fé na ressurreição, porque esta fé é que nos faz enfrentar com alegria o martírio. Peçamos que sempre estejamos acompanhando Jesus, como as mulheres deste Evangelho, que nunca o deixemos sozinhos. Lembremos que na hora da morte, poucos estavam com Jesus, mas algumas mulheres estavam lá. Esta proximidade com Jesus, até na hora extrema, é muito importante. Há aqueles que seguem Jesus até a última ceia, mas fogem na hora do Calvário. Vamos pedir a Maria Santíssima, a Virgem Fidelíssima,
e a São José, seu castíssimo esposo, que nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.